Quando você pensa nos Peaky Blinders, provavelmente imagina lâminas de barbear costuradas nos bonés, as ruas esfumaçadas de Birmingham e uma família implacável construindo um império à base da violência. Mas e se eu te dissesse que essa história não é sobre uma gangue, e sim sobre o nascimento do capitalismo moderno? Por trás do estilo e da lenda, existe algo muito maior do que uma família criminosa. A verdadeira história dos Peaky Blinders é sobre como gangues de rua evoluíram para impérios corporativos, como o crime organizado aprendeu a usar negócios, finanças e poder para sobreviver e crescer. E se você observar com atenção, vai perceber algo inquietante. A jornada deles espelha a própria evolução do capitalismo. Porque o que começou em becos escuros, com pequenos furtos e esquemas de proteção, acabou se tornando uma das primeiras lições sobre sistemas financeiros que ainda moldam o mundo em que vivemos hoje. Os Peaky Blinders originais não eram nada parecidos com as figuras elegantes que a TV retrata. No fim do século XIX, Birmingham era uma cidade explodindo em indústria e em pobreza. Milhares de homens voltavam do exército ou eram pobres demais para conseguir trabalho estável nas fábricas. Sem opções, muitos acabavam em gangues. Os Peaky Blinders eram apenas uma entre dezenas. Garotos, muitos mal saídos da adolescência, armados com cintos, facas e os próprios punhos. Eles lutavam por território, não por salas de conselho. Seus primeiros negócios eram casas de jogo, furtos de rua e extorsão de comerciantes locais em troca de proteção. Em termos econômicos, eles operavam na forma mais primitiva de sistema financeiro: extrair riqueza diretamente de quem era mais fraco. E preste atenção nisso, porque essa lógica nunca desapareceu. Com o passar das décadas, tudo mudou. No início do século XX, a Grã-Bretanha se modernizava. As forças policiais ficaram mais organizadas e a violência de rua já não garantia sobrevivência. As gangues precisaram se adaptar. E é aqui que a história econômica fica realmente interessante. O crime virou negócio. Os Peaky Blinders e grupos como eles começaram a lavar dinheiro em pubs, clubes e apostas. Compravam influência de políticos, policiais e empresários. Passaram a usar contratos, empresas de fachada e até investimentos para mascarar seus lucros. O que parecia caos nas ruas era, na verdade, o embrião da estratégia corporativa moderna. E isso não aconteceu só em Birmingham. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o crime organizado seguia exatamente o mesmo caminho. Gangues italianas e irlandesas em Nova York e Chicago aprenderam a mesma lição. A violência conquista território, mas é a finança que sustenta impérios. Durante a Lei Seca, nos anos 1920, as gangues do contrabando faturaram bilhões, mas os inteligentes não gastaram tudo. Eles reinvestiram, compraram cervejarias, transportadoras, casas noturnas, criaram o que economistas chamariam de integração vertical, produção, distribuição e venda sob o mesmo controle. Era um modelo corporativo, apenas usando o rosto de um gangster. De volta à Grã-Bretanha, os Peaky Blinders desapareceram como gangue de rua, mas o modelo que eles criaram nunca sumiu. Nos anos 1930, grupos como os Sabines e os Messinas dominaram as apostas em corridas de cavalo e construíram redes financeiras sofisticadas. Eles usavam contadores, advogados, mantinham livros caixa, não só homens armados. Eles entenderam algo essencial. Riqueza real não é o dinheiro no bolso, mas ativos, investimentos e influência. Nesse ponto já eram quase indistinguíveis dos empresários sentados nas primeiras filas das corridas. E é aqui que a história começa a ficar desconfortável. Nós gostamos de imaginar uma linha clara entre o mundo do crime e o mundo respeitável dos negócios. Mas essa linha é turva e muitas vezes não existe. O dinheiro lavado em apostas parecia muito com capital levantado para fábricas. Dívidas cobradas com ameaças não eram tão diferentes de contratos impostos pelos tribunais. Nos dois casos, riqueza era extraída e poder era concentrado. A diferença estava apenas na máscara. E esse padrão se repete ao longo da história. Gangues de rua viram crime organizado. Crime organizado vira negócio. E, eventualmente, o negócio se torna indistinguível do governo. O que começa como sobrevivência na miséria termina controlando os sistemas financeiros, que afetam milhões de vidas. Violência constrói a base, mas é a finança que constrói o império. Os paralelos globais são claros. Em Chicago, Al Capone construiu seu império na Lei Seca, da mesma forma que os Peaky Blinders começaram em Birmingham. Mas o verdadeiro gênio de Capone não foi a violência, foi a organização. Ele mantinha registros, pagava salários, investia em negócios legítimos.
Seus contadores sabiam exatamente quanto entrava, quanto ia para propinas e quanto podia ser lavado em imóveis e restaurantes. O Império de Capone parecia menos uma gangue e mais uma corporação. Ele não era só um criminoso, era o CEO de um conglomerado subterrâneo. No Japão, a Yakuza seguiu o mesmo caminho. Começaram como jogadores e excluídos sociais no século XVII e se transformaram no século XX em sindicatos corporativos. Usavam ternos, tinham escritórios, cartões de visita, investiam em construção, finanças e entretenimento. Ofereciam serviços que pareciam funções do Estado. Resolver disputas, garantir contratos, conceder empréstimos. Para muitas empresas japonesas, lidar com a Yakuza não era diferente de lidar com um banco. Na América Latina, os cartéis levaram esse modelo ao extremo. Começaram como pequenos grupos de contrabando e viraram impérios corporativos verticalmente integrados. Produção, transporte, distribuição, marca. Drogas não eram mercadoria aleatória. Eram produtos movidos com a mesma eficiência de qualquer multinacional. Eles lavavam bilhões, investiam em imóveis, agricultura, tecnologia, empregavam advogados, contadores, relações públicas. E assim como os Peaky Blinders, apagaram a linha entre gangster e empresário. A lição é simples e perturbadora. Crime organizado e capitalismo corporativo operam sob a mesma lógica. Extração de riqueza, consolidação de controle, influência sobre políticos e reguladores. O mercado financeiro consegue legitimar quase tudo, com tempo e reinvestimento. O gangster de ontem é o magnata de hoje. Então, o que isso significa para nós? Significa que, ao olhar para os grandes impérios corporativos atuais, você precisa fazer perguntas mais difíceis. Muitas das maiores empresas do mundo tiveram origens questionáveis. O que era contrabando vira comércio. O que era extorsão vira taxa. O que era lavagem vira investimento. A diferença entre crime e corporação quase sempre depende de quem escreve a lei. Hoje, grandes empresas têm mais poder do que muitos governos. Elas influenciam leis, financiam campanhas e ditam as regras do comércio global. Não usam lâminas nos bonés, usam contratos e lobistas. Mas a lógica é a mesma. Controle de fluxos, fluxos de dinheiro. The Benz, de influência. Quem controla os fluxos, controla a riqueza real. Há também uma lição psicológica aqui. Os Peaky Blinders sabiam que o medo é capital. Se as pessoas tinham medo, elas pagavam. Hoje o medo ainda move o sistema. Medo de ficar de fora, medo da inadimplência, medo da instabilidade. As ferramentas mudaram. O princípio é o mesmo. E aqui está a verdade desconfortável. O mundo nunca superou a lógica dos Peaky Blinders. Ele apenas colocou ternos melhores. Primeiro você toma território, depois toma contratos, depois toma governos. Essa é a rota da gangue de rua, ao império corporativo. Então, da próxima vez que você admirar um arranha-céu com o logo de uma grande empresa, lembre-se. Muitos desses impérios começaram em sombras tão escuras quanto um beco de Birmingham. A verdadeira educação financeira aqui não é sobre planilhas ou investimentos. É sobre entender como o poder se esconde, como os sistemas evoluem e quem realmente escreve a história econômica. E o recado final é este. Riqueza não é apenas dinheiro. É controle. Controle do capital, da influência, da legitimidade. Os Peaky Blinders aprenderam isso em pequena escala. As corporações aprenderam em escala global. E se você quer proteger sua liberdade financeira, precisa aprender também. Não existe dinheiro limpo ou sujo. Todo dinheiro passa pelo mesmo sistema. O que importa é quem controla e se você está preparado quando o sistema se move contra você. A história não se repete. Mas se você não a entende, ela te atropela do mesmo jeito. Os Peaky Blinders não foram só uma gangue. Foram um preview do mundo financeiro atual. Se isso mudou sua forma de enxergar o sistema, se inscreva no canal. A história tem as respostas e eu vou te mostrar onde procurar.